E agora a gente começa aí o pontapé nosso inicial, chamando as nossas convidadas, as últimas convidadas dessa tarde, as queridas Amacota Celinha e a pastora Romy. Sejam muito bem-vindas e obrigada pelo tempo disponibilizado para conversar com a gente. Obrigada. Bom, eu cumprimento as nossas convidadas e faço já uma pergunta à Amacota Celinha. Nós vimos há poucos dias o Bolsonaro dizer em pronunciamento que a culpa das queimadas é dos índios e dos caboclos. Para o presidente, a culpa sempre é da vítima, né? Amacota, como está a resistência das comunidades tradicionais a essas ofensivas do governo Bolsonaro? Perdão, seu microfone está fechado. Ok. É resistência mesmo, né? Primeiro, uma boa tarde para todas e todos aí, Romy querida. Dizer o seguinte, que nesses momentos de fascismo, de racismo religioso, de intolerância, e que nós temos à frente do nosso país um presidente maldoso, né? Porque ele não é louco, ele é mau, faço questão de frisar isso sempre, porque os loucos têm todo o meu carinho e ele não tem. É muito difícil para a gente resistir a esses momentos. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, que é muito cômodo para eles jogar a culpa, né, naqueles que, na verdade, é que mantém viva a floresta, é que mantém vivo o meio ambiente, porque é dali que nós tiramos a nossa vida, as nossas energias. Então, na verdade, nesses momentos difíceis, onde nós temos um camarada que, em nome de um Deus e de uma fé, faz arminha com a mão para matar o outro, né? Você espera tudo de uma pessoa dessa. Porque, na verdade, é exatamente isso. Em nome de um Deus, se faz arminha e manda matar, diz que o outro está destruindo. Então, as dificuldades nossas são inúmeras, principalmente no momento de pandemia, onde nós sabemos que quem está morrendo somos nós. Quem está morrendo são os pobres, pretos, favelados, como já disse o presidente Lula na fala do dia 7 de setembro. Porque a classe média, a elite, não vai para a porta da UPA, não vai procurar o SUS, vai para o hospital privado, vai ter o seu respirador. E nós estamos aqui na ponta, servindo nos bares, nessa reabertura que nos preocupa muito. Então, a forma de resistência nossa são inúmeras, viu, Pedro? Porque a gente tem que resistir a inúmeras formas que tentam todos os dias nos matar. Eu vou perguntar, então, para a pastora. A gente tem debatido, todo o nosso mutirão tem este momento, né? A gente busca contemplar, obviamente, a diversidade de religiões que tem no nosso país. E tem destacado também a importância da fé, assim como Leonardo Boff, da esperança, né? Especialmente nesse momento de crise que a gente passa. Eu gostaria que a senhora comentasse sobre esse uso da religião como escudo, né? De colocar Deus no slogan, mas o que, na verdade, afasta a compreensão da nossa multiplicidade, da nossa diversidade também de religiões. Então, esse Deus que ele fala, certamente não é nenhum das religiões que a gente contempla aqui no nosso debate, né? Então, boa tarde a todas, todos. Boa tarde, Amacota, querida amiga. Boa tarde, Pedro, Nina, pelo convite, pela lembrança de participar desse mutirão Lula livre, pela vida, pela democracia, pela soberania, num momento que, como bem disse a Amacota, um momento bastante difícil e bastante trágico, né, no sentido de tragédia mesmo, né, da tragédia grega, assim, aquela coisa complicada, em que a gente está com a nossa própria existência em risco, como humanidade, como planeta, e aqui no Brasil, como país. A gente está se diluindo dia a dia como país, como nação, porque o sentimento de comunhão, de comunidade, como foram as conversas da ex-presidenta Dilma e do querido Leonardo Boff, parece que não são mais referência para nós. A coletividade se perdeu.
E a forma dessa coletividade ter sido perdida, um dos instrumentos, foi através da manipulação da religião, através da manipulação da fé. No caso brasileiro, a tradição hegemônica, né, que se autodeclara hegemônica, vamos dizer assim, é o cristianismo. Então, não surpreende que a aliança do poder econômico e político tenha sido feita com o cristianismo, nas suas mais variadas expressões. E essa instrumentalização entre fé, entre religião, entre política e economia, só pode causar, a consequência disso só pode ser muito negativa. Porque, inclusive, o modelo econômico que está instrumentalizando a tradição religiosa cristã, no nosso caso, é o modelo ultraneoliberal. No ultraneoliberalismo, não há espaço para o outro. Não há espaço para outras possibilidades, por exemplo, de práticas econômicas que a gente vê na economia sustentável, que a gente vê na economia popular, que a gente vê na economia feminista. Então, a concepção ultraneoliberal é uma concepção de destruição. E o cristianismo é instrumentalizado, nesse sentido, como uma religião monoteísta, de como se o monoteísmo não conseguisse conviver com a diversidade. Então, na verdade, assim, o que a gente experimenta no Brasil é uma consolidação da idolatria, que é a idolatria do mercado. Na verdade, o cristianismo ele foi capturado pelo mercado, ele foi capturado pelo neoliberalismo. Então, essas experiências que a gente tem visto no Congresso, em outros espaços, na verdade, não são experiências religiosas, mas são posturas e alianças feitas entre poder político, poder econômico, disfarçados de religião. E quem se alia a isso não representa uma tradição de fé, mas representa uma espécie de empresas da fé, porque não está interessado no bem comum, como sinalizou Leonardo Boff anteriormente, mas está interessado em garantir um sistema político-econômico que não tem espaço para a diversidade, para o planeta, para a criação e assim por diante. Tá certo, muito obrigado, pastora Rome, Macota Celinha. Infelizmente, a gente está chegando ao final dessa live e eu queria então pedir para que cada uma de vocês desse uma breve palavra de esperança para o nosso encerramento, começando, por favor, pela Macota Celinha. Nossa, muito rápido, né, gente? Eu queria estar colocando aqui o seguinte, que quando traz a ideia de se pensar um pacto social, eu gostaria de colocar o seguinte, que nós precisamos pensar que país é esse que, de fato, nós queremos. Nós precisamos discutir que nós sofremos um golpe em 2016 patrocinado pela igreja, pela fé, pela instrumentalização das religiões. Se nós prestarmos bem atenção nisso. Então, nós temos que discutir que país é esse que nós queremos, tendo a compreensão que pensar a laicidade do Estado não é pensar um Estado que reze, mas um Estado que permita aos seus cidadãos o seu direito de rezar ou não rezar. E, para além disso, finalizando essa minha fala, eu gostaria de dizer o seguinte, nós precisamos pensar a solidariedade para além de pegar nas mãos. Né? Eu falava ontem com o Rome, eu estou cansada de ver as pessoas só terem fome no Natal, os mendigos só precisarem tomar banho no fim do ano, as empresas agora só fazerem as ações sociais porque nós estamos vivendo um momento de desgraça coletiva. Elas não vão falir porque estão fazendo essa atividade. Por que não ser solidário sempre? Por que não pensar que as pessoas precisam comer sempre? Não é só agora. E ainda assim, no momento em que o Brasil começa a pensar os protocolos de reabertura, o que nós vemos é que as pessoas não querem mais ajudar. É como se já tivesse passado. E não passou ainda. Está passando.
Então, eu acho que é colocar isso. Pensar um novo país é pensar que ser solidário não é só um dia, nem só no Natal, nem só nos momentos de desgraça, mas é pensar que as pessoas vivem, comem, vestem e precisam trabalhar todos os dias. E nós precisamos trazer essa discussão para o nosso cerne, dessa construção, desse pacto social que nós tanto queremos fazer. Tá certo, muito obrigado, Celinha. Pastora Romy, por favor. Eu vou seguir na linha da Macota sobre um projeto, sobre um pacto social do país que nós queremos, e dizer assim, muitas vezes a gente está absolutamente sem esperança em relação ao nosso país. E, inclusive, quando a gente tem fé, às vezes parece que a esperança ela é algo tão assim fora da possibilidade que não se enxergam saídas. Mas eu acredito que em espaços como esse, em que a gente afirma a democracia como um princípio, em que a gente afirma a possibilidade da pluralidade de experiências de economia, e principalmente em que a gente reconhece e abraça a nossa diversidade religiosa, nos compreendendo um e uma entre muitos, a gente pode, outra vez, reencontrar a esperança. Para mim, é sempre, por exemplo, um momento de muita alegria e de esperança quando consigo conversar e compartilhar com a Macota muitas das angústias que ela, como sacerdotisa, tem, e eu também tenho, que são muito parecidas. E o Brasil precisa se reencontrar de novo com essa diversidade cultural, religiosa, de natureza, de meio ambiente que ele tem, se ele quiser se refazer como nação, como pátria, e eu acredito que a gente tem essa força, e essa força está nos movimentos populares, nos movimentos sociais, que são os que deram o melhor exemplo de solidariedade durante a pandemia.